Gravando. Galera, hoje eu tenho a honra de ter ao nosso lado aqui para ele trocar ideia com a gente. Não é rasgação de seda, não é viadagem, tá? Mas tem um cara que vai trocar ideia aqui com a gente hoje, que é o Guilherme, né? E eu tenho a alegria de ter ele como amigo, tá? Não só como parceiro de trabalho, não só como colega de trabalho, de negócios e tal. Esse é um cara que eu levo para minha vida inteira, tá? Muito amigo dele, muito amigo do irmão dele, né? Da família dele em si, da esposa dele também. A gente fez um ensaio maravilhoso esses dias para trás, né? Então é um cara que eu admiro pra caramba, certo? Ele tem uma experiência muito grande também dentro de sala de aula. E além de ter experiência dentro de sala de aula, ele também tem experiência com advocacia, tá? Então, ou seja, o meu intuito de trazer ele para trocar uma ideia com a gente hoje é porque nós estamos falando de segurança de informações, de como a gente lidar com o dia a dia, com a parte de informática e tal. E aí, hoje tá uma mania, né, Guilherme? De qualquer coisa o pessoal fala que quer processar a gente, né? Uhum. Qualquer coisa você está assediando, qualquer coisa o pessoal fala assim, vou te processar, vou te manter um processo, você não pode fazer isso, a gente fica meio preocupado, né? E pensando isso, eu falei assim, cara, por que eu não chamo esse cara para poder trocar uma ideia com a gente? E ele topou de bom agrado, então desde já, Guilherme, obrigado, viu? Obrigado mesmo por estar trocando essa ideia com a gente, tá bom? Eu que agradeço, eu que agradeço. A honra é minha. Que isso. Se apresenta para eles aí, meu irmão, então? Bom, pessoal, o Adriano já falou, né? Meu nome é Guilherme, eu sou advogado. Trabalhei com o Adriano aí na BIT também, fui professor. Ainda sou professor, né? Apesar de não estar aí na BIT. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: o Adriano entrou nessa questão de tudo dá processo, tudo é o famoso mimimi, né? Alguns com razão e outros nem tanto. E dentre as coisas que eu faço aí, que eu queria apresentar para vocês, inclusive eu estou pós-graduando agora, né, em mediação, gestão e solução de conflitos, pela Escola Superior da Advocacia, em Minas Gerais. O que é isso? É resolver o problema de uma forma que não seja através de um processo, né? Que Resolver legal. na conversa. A gente está com a justiça aí que não dá conta mais de resolver. Você pega um problema que é seu e de outra pessoa e joga para um terceiro que não tem nada a ver com aquilo, para ele poder resolver, né? Então eu falo muito para os meus clientes o seguinte: é muito mais barato você resolver por você mesmo e muito mais satisfatório do que deixar o juiz resolver. E aí eu gosto de falar a seguinte frase: não, o dinheiro que você paga não sai do bolso do juiz. Então ele não decide de acordo com o que, às vezes, com o que você quer, né? Então é muito melhor chegar num acordo. E aí eu tenho, assim, a alegria de poder estar caminhando nesse sentido, de trabalhar, né? De estudar e de trabalhar é, com o propósito de resolver através da conciliação, da mediação e deixar essa justiça que a gente tem aí antiga, né, para trás, deixar esse modo de trabalho antigo para trás. E além disso, tenho vários cursos aí, já dei aula de algumas matérias para o curso de técnica informática, apesar de não saber muita coisa, mas era mais na minha área, né, de técnicas administrativas, né, uma parte de direito empresarial, mas nada voltado para a informática mesmo, né? Não tenho capacidade para ensinar o padre a rezar, né? Não dou conta de ensinar informática para vocês, mas nessa outra parte eu tive a alegria de poder ministrar algumas aulas aí no curso de técnica informática. Mas é isso. O que a gente. Eu conversei com o Adriano, o que a gente pretende aqui é de uma forma bem tranquila, né? A ideia não é ensinar número de lei, legislação para vocês, a gente não precisa saber disso, né? A gente precisa saber como faz, por que a gente precisa fazer determinadas coisas, tomar determinados cuidados, mas não precisa ficar sabendo de lei, decorando de lei, porque isso vocês não vão usar todo dia. Vocês precisam saber o passo a passo que vai trazer um resultado satisfatório para vocês. Então a ideia é fazer isso de uma forma bem tranquila, bem didática,
sem muito juridiquês, né? Só falando bastante tranquilo para que vocês possam entender e possam levar isso aí para a profissão de vocês. É isso. Bacana, Guilherme. Galera, não sei se vocês viram o que o Guilherme falou aí, eu tenho certeza que sim, sobre técnicas administrativas. Olha, tanto que é importante nós que mexemos na área de informática termos noções de tudo, de contabilidade, de RH, de direito, de técnicas administrativas, porque a gente não sabe em qual área que a gente vai atuar depois. Entendeu? Então, ou seja, por isso que é extremamente importante a gente ter um pezinho em cada setor de uma empresa para que a gente possa permitir que tenha sucesso, né? Nossa área tenha sucesso naquele ramo ali, que a gente possa estar ajudando as pessoas naquele ramo ali, seja com contabilidade, seja com departamento de recursos humanos, seja na área de suporte realmente técnico, né? Então é interessante que a gente tenha um pezinho em cada coisa. Por isso que é interessante trazer para vocês duas pessoas técnicas de informática e uma pessoa que tem noções de informática, porém ela é especializada em direito, entendeu? Então, ou seja, é bom a gente sugar desse cara aí todas as informações possíveis que a gente puder, para a gente poder ficar mais tranquilo, tá bom? Antes de eu fazer as perguntas aqui, galera, alguém quer fazer algum comentário com ele? Vou colocar o som do grilo aqui, tá? Opa, boa noite. Boa Grande noite. Richard, boa noite, tudo bom? Cheguei meio atrasado aí, o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, eu vou prender todo mundo da turma lá, trouxe um advogado pra ver se solta vocês todos, tá bom? Opa! Não, tranquilo. Hoje nossa live é com o Guilherme, professor e advogado aqui da cidade, onde ele vai estar falando um pouco sobre direitos na área de informática, entendeu? Então, Beleza. essa é a ideia dele. Bom, já que ninguém se manifestou aí, galera, Guilherme, vamos lá, né? Nós técnicos de informática, nós temos um detalhe, cara, que é o seguinte, muitas vezes a gente não lida com coisas somente nossas, né? E aí, cara, vamos começar por nós mesmos. O que você recomenda da gente ter cuidado com as nossas coisas? Que coisas são essas? Por exemplo, os nossos documentos, como fotos, documento de texto, essas publicações que geralmente no dia a dia a gente publica e acha que não vai dar nada. E hoje, infelizmente, nós estamos numa era de mimimi, onde eu tenho que tomar extremo cuidado naquilo que eu vou estar falando, porque eu posso ferir determinada pessoa, né? Então, o que você acha disso? O que você fala sobre isso pra gente, cara? Adriano, eu acredito assim, você já falou claro, documentos nossos, né? Tudo que é nosso, né, a gente tem que guardar aquilo que serve pra gente, aquilo que é informação, aquilo que é coisa às vezes até sigilosa, a gente tem que guardar da forma mais segura possível. Porque se o do outro a gente já tem que trabalhar dessa forma, né, guardando com segurança, tomando todo o devido cuidado para isso não vazar, imagina o nosso também. Ninguém quer ter foto, quer ter nude, quer ter texto espalhado na rede. Ninguém quer ter a sua intimidade exposta. E uma das coisas que a gente tem direito na lei é direito à intimidade. Foi o meu WhatsApp aqui? Não, deve ser o meu aqui, deixa eu ver aqui. Vou fechar. Mas não esquenta a cabeça, não. Deixa eu fechando ele aqui. Não, então, pode ficar de boa, tá tranquilo. Não, para sossegar aqui. Mas aí, assim, a gente tem que tomar esse cuidado de não deixar isso vazar, pelo nosso direito à intimidade. Eu acredito até que, além do direito à intimidade, a gente tem o dever de preservar determinadas coisas, né, que não precisam estar aí à mostra todo dia, né? Então, quando a gente fala do nosso cliente, né, dos dados da outra pessoa, parte primeiro do cuidado que a gente tem com a gente. Para você ter uma ideia, se eu te falar assim, Adriano, empresta seu carro, eu sei que você tem um ciúme danado do seu carro, empresta seu carro, aí você vai olhar para o meu carro, você vai ver meu carro lavadinho, bem cuidado, novinho, você vai falar assim, não, ele está precisando, então vou emprestar. Aí, do contrário, Adriano, me empresta seu carro, você olha pro meu e eu tá todo talhado. O que você vai fazer? Você vai falar, não, ele não cuida nem do dele, ele vai cuidar do meu. Uhum. Então aí, eu já vou entrando na questão dos dados do outro, né? Para falar o seguinte, o seu cliente, ele tem uma visão daquilo que é seu. Se ele vê que você não tem zelo nem com aquilo que é seu, ele não vai te confiar aquilo que é dele.
Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente ainda também vive numa sociedade totalmente de aparências, onde aquilo que você mostra, né, é aquilo que as pessoas veem. Então eu falo assim, não basta ser, tem que parecer que é. Tem que parecer que é cuidador, tem que parecer que é ético, porque senão você não vai conseguir sucesso na sua carreira. E até esses dias para trás, olha até que é interessante isso, né? Eu até comentei com os alunos sobre isso. Eu acredito que foi na aula passada, né? Que tem um local que era achar, Guilherme, que você chega lá com o seu computador para arrumar e tem uma placa escrito o seguinte: que Deus abençoe essa bagunça. Então, por aí você imagina. Aí como que você deixa, né? Por exemplo, você chega e você vê uma placa como essa, né? Você fica imaginando, cara, e esse cara que vai arrumar meu computador? Depois você me conta onde que é, em off, pra eu não passar perto. Tudo Mas assim, tranquilo. realmente é isso, né? As pessoas têm uma visão e é isso que manda. Ela não vai confiar. Eu, por exemplo, eu falo que eu brinco que eu tenho toque. As minhas coisas, apesar do meu computador assim, tá bastante bagunçado ultimamente, eu preciso dar uma organizada, os meus arquivos são divididos por ano, é, pelo assunto, é tudo divididinho. Eu vou salvando aqui tanto de pasta. Mas a hora que eu preciso, eu sei onde está. Eu não preciso ficar ali. Porque não é coisa que a gente mexe todo dia. Então, se eu pego um cara que é todo desleixado, que tá com uma placa dessa lá, eu passo longe. Eu não vou nem chegar perto, porque eu sei que não vai ter o mesmo zelo que eu tenho com as minhas coisas. E aí, eu até tinha anotado aqui para falar dessa questão quando você. Eu não sei nem se você vai me perguntar isso, mas eu já vou falar. Vai de boa, Essa vai de que- boa. quando você leva um computador para o conserto, né? E aí precisa formatar ou trocar peça, né? E tudo mais. Particularmente, vou falar da minha profissão, no meu computador eu tenho dados de centenas de pessoas. E dados às vezes sigilosos. Principalmente a gente que trabalha, tem casos na área de família, que é tudo segredo de justiça, tem alguns outros casos também que são segredo de justiça, são dados sigilosos. Eu ainda falo assim, eu tô precisando de um HD externo, eu salvo coisa na nuvem também, mas tem muita coisa no meu computador. Se eu envio esse computador para um profissional, ele precisa ter todo o cuidado com os meus dados, porque se aquilo ali vazar, eu posso até responsabilizar ele, mas o primeiro prejudicado, além dos meus clientes, vai ser a minha imagem, né? Olha, eu confiei informações sigilosas para o meu advogado e ele deixou vazar. Então é uma cadeia, tudo vai, uma coisa puxando a outra, né? Então, quando eu levo o meu computador para o conserto, eu procuro tomar algum tipo de cuidado, que a gente vai falar mais à frente, para que eu tenha todos esses dados preservados. O primeiro dele é a confiança no profissional que eu levo. E se eu não tiver confiança, às vezes, eu sei que com fulano já aconteceu alguma coisa séria com o computador dele, com os dados. Aí a gente não leva. Então, o que manda também nessa sociedade nossa é a confiança nos profissionais. Você falando desses dados aí, Guilherme, você faz o backup além das nuvens, você faz também em mais algum local ou não? Deveria, viu? Não, Mas começa amanhã, doido. Começa amanhã, é, meu amigo. tô precisando. Meu computador tá assim, ele tá quase pedindo para morrer. E aí eu deveria fazer isso mesmo. Preciso. Mas dá para fazer na nuvem, né? Isso aí eu não vou nada nem ensinar vocês. HD externo, várias formas aí de preservar esses dados. Eu tento não mandar o que eu tenho dentro, só que tem tanta coisa que, por exemplo, o meu, eu tô precisando mandar, eu vou ter que mandar ele com tudo e pedir para A o pessoa, pelo amor de profissional Deus, salvar suas coisas. salvar as minhas coisas. Galera, só um detalhe, ó. Lembra da semana passada, na aula que a gente tava conversando com o Samuel, e eu falei com vocês sobre backup de cliente, e eu falei para vocês o seguinte: backup de cliente, cliente pedindo ou não pedindo, desculpem, façam backup.
façam backup, porque muitas vezes o cliente ele nem sabe o que significa isso, né? Não sabe nem o que significa backup. Ele acha que você vai formatar, você vai arrumar o computador e pede você formatar, e em cima disso, pronto, acabou. E ele acha que formatar é você limpar o computador muitas vezes, deixar o computador mais rápido para ele. Ele não entende que é a gente apagar todos os dados do computador. Então, devido a isso, a primeira ordem que eu faço realmente é fazer o quê? Fazer o backup desses arquivos. Aconteceu só um caso comigo, e em cima disso, Guilherme, a gente já vai trocar uma ideia sobre isso. Aconteceu comigo uma vez que um professor do Cefet, ele me pediu para poder formatar o computador dele. Eu peguei e perguntei para ele, assim, olha, você quer que apague todos os dados? Eu falei assim, não, pode apagar tudo, o computador está muito lento. Eu falei assim, pode apagar tudo? Ele falou assim, pode apagar tudo mesmo. Beleza, cheguei em casa, cara, formatei a máquina, zerei a máquina. Zerei, entreguei para ele num domingo. Cara, e outra coisa, trabalhando igual a gente trabalha, feito doido, entreguei a máquina no domingo, tipo assim, 10 horas da manhã, porque precisava fazer umas provas lá pro Cefet. Na hora que eu monto o computador pra ele lá, deixo o computador pronto lá, por volta de 10 horas da manhã, eu tava lá em casa lá e tal, e me liga por volta de 11 horas da manhã. Eu falei assim, cara, deu merda. Porque cliente ligar pra gente no domingo, 11 horas da manhã, tenha certeza, deu merda. Deu merda. No que eu atendi, eu falei assim, Adriano, eu tô aqui procurando meus arquivos e não tô achando a pasta meus documentos. Dentro dela tá vazia. Eu peguei, falei com ele, falei assim, olha, infelizmente, você lembra que eu perguntei pra você se eu poderia apagar tudo? Porque formatar resume em apagar tudo. Eu falei assim, não, mas eu achei que os arquivos que a gente tinha, a gente não perdia. Eu peguei e falei, cara, infelizmente não tem como recuperar. Na época não tinha, hoje tem alguns recursos que a gente ainda consegue ainda meio que recuperar. É um prejuízo grande demais pra gente, mas a gente ainda consegue estar recuperando igual passei para os alunos. Cara, ele desligou o telefone, meio puto, mas não tem problema. Passou meia hora, me ligou mais puto ainda, falando o seguinte, Adriano, e as fotos? Eu falei assim, puta que pariu, cara. Ele tinha uma filha de 13 anos, Guilherme. Ele tinha fotos desde o nascimento dela, que são aqueles pais cuidadosos, que tinha foto da criança desde o nascimento até os 13 anos. Nunca me esqueço da frase que ele me disse, cara. Ele me disse o seguinte, Adriano, você não sabe o transtorno que você trouxe para minha família. Cara, essa frase me martiriza até hoje. Isso aconteceu comigo, gente. Deve ter uns 16, 17 anos que isso aconteceu comigo. E até hoje eu lembro dessa frase do jeito que ele me falou certinho. E desde então, cara, graças a Deus até, nunca mais também me procurou para poder formatar o computador dele. Nunca mais. Né? Porque toda hora me ligava, porque a impressora não estava funcionando, ia ver a impressora que não estava ligada na tomada, ou o carro estava desligado. É aquele cara que a gente dá graças a Deus de ter acontecido isso, pra ele não ter ficado mais com a gente. Porém, o nosso nome depois, querendo ou não, cara, ele vai falar isso mal para 30, 40 pessoas. Ah, a pessoa e tal ali, ele formatou minha máquina, pagou meus documentos todos. Né? O que você recomenda para nós, para que isso não aconteça com a gente? Além, é claro, ou seja, antes de eu formatar a máquina, na conversa com o cliente, você acha que um termo, ou seja, a gente conversar com a pessoa lá e tal, e ter que assinar alguma coisa, que ele assine o que está entregando para a gente, porque a gente, infelizmente, a gente faz muito trabalho de boca a boca, né, Guilherme? Né? Ou seja, você me pede, eu faço, beleza, não assino nada, não escrevo nada, e bora, e depois dá problema, aí fica, por exemplo, eu falo pra você, Guilherme, vou te cobrar R$ 100, aí depois você me fala que é 80, eu falo que é isso mesmo, aí, né, o que você recomenda pra gente? A gente escreve, faz um roteirinho, o que você acha? Adriano, isso é muito complicado, porque é o seguinte, você falou certinho, a gente precisa ter a nossa imagem boa com o cliente. Mesmo que ele seja um cliente chato, isso tem, no cliente nem sempre tem razão, né? E como que a gente evita isso? No meu trabalho, 3 coisas que eu faço. A primeira é contrato. Eu não faço um cliente sem ter um contrato com ele. Pode ser que, às vezes, é um cliente que eu não cobrei. É um cliente que a gente fez um pro bono, né? Por questão social e tudo mais. Eu tenho um contrato com ele zerado, mas eu tenho. Porque lá fala tudo que eu posso e o que eu não posso fazer. No caso de vocês, não, mas eu tenho uma procuração e eu tenho uma ficha de atendimento, onde tudo que o cliente me relata, eu coloco lá. E eu peço para ele assinar. E aí depois não adianta ele falar, olha, eu não te falei isso. Não, tá aqui. Você leu e assinou. Então, é isso. Normalmente eu não tenho esse tipo de problema, né? De cliente questionar. Mas vai que, né? A gente ouve tanto, então vai que uma hora dá problema.
Normalmente, com aquele cliente que você não tem esse cuidado, é aquele que vai te dar problema. Então, tem que tomar bastante cuidado. Ó, no caso de vocês, eu acho que um termo seria o mais correto a se fazer. Além, às vezes, eventualmente, de um contrato, que pode ser um contrato simples, uma página. Você falou mesmo, tem mania de fazer no boca a boca. Não, eu pego lá, eu faço e te devolvo daqui um dia, 2 dias. Tudo bem, combinado. Às vezes pode ir dando certo. Só que quando der problema, vai dar muito errado, né? O boca a boca. Ah, fica a minha palavra contra a do meu cliente. Fica, só que o seu cliente, ele tem poder para toda vez que alguém falar assim, olha, me indica um técnico de computação, ele vai falar assim, só não vai no Adriano. E isso é uma coisa que dói muito, porque você nem fica sabendo quando o seu cliente fala mal de você. E às vezes ele não tem razão, mas ele vai continuar falando mal. E o poder de destruição disso é muito grande. Então, um termo de consentimento, os médicos usam muito isso, né? Termo de consentimento livre e esclarecido. A gente faz muito isso no escritório. Que é o paciente, ele assinar um termo onde ele fala tudo o que ele vai passar no tratamento. Isso usa muito mais ainda em tratamento estético, né? Falando que não tem pode ser que não tenha resultado, né? Não é uma tentativa, tem grande chance de dar certo, mas pode ser que não tenha o resultado esperado. A gente sabe que uma cirurgia plástica ela pode não ter o resultado esperado. No caso da informática, se a gente usar um termo que ele está explícito, que o que é formatação, se o cliente quer a formatação com ou sem o backup, né? Se ele quer as informações dele ou não, se ele quer tirar tudo e pronto. Se ele assinar aquilo lá, se ele ler, assinar aquele termo, você tem a prova. Se o cliente chegar para você e falar, você destruiu tudo que eu tinha, você apagou todas as minhas fotos, você acabou, deu um transtorno na minha família, igual esse. Não fala essa frase não, tu não fala essa frase não. Você não tem noção. O que você vai virar para ele e vai falar, olha, você assinou, tá aqui, eu te expliquei. E não é só mandar assinar, né? Você faz, você pode ter um modelo padrão, onde ele assinala o que ele quer, né? Para não ter que ficar fazendo um para cada um, porque a nossa vida é corrida mesmo. Como se fosse mesmo. um checklist, né? É um checklist. Então eu quero isso, isso e isso, assina, pronto. Né? Não pode ter rasura, e não pode ter nenhuma alteração assim. Se o cliente, pode ser que o cliente, mesmo assinando, não fique satisfeito e continue falando mal de você. Mas aí é uma coisa assim, ele está falando mal sem razão. Se alguém te questionar, você vai e fala aqui, ó, tá aqui. Eu não tenho problema. E pior ainda, pode ser o caso que o cliente, que o problema que você criou para o seu cliente seja tão grande que ele vai entrar na justiça contra você. E aí, o que você vai ter para se resguardar, né? Se resguardar, para defender? A sua defesa é essa. Seria uma defesa muito mais simples do que a palavra de um contra o outro. Porque a palavra de um contra o outro, você tem grande chance de ganhar, porque às vezes ele não tem documentação, mas você tem grande chance também de perder, se ele conseguir comprovar aquele dano ali. Então é bastante assim, preocupação com esse termo, um termo de consentimento, um termo de esclarecimento, para que seu cliente possa, e aí às vezes nem precisa de contrato, ali pode ter valor, pode ter tudo certinho, né, uma como página. Uma ordem de serviço, né? Uma pré-ordem de serviço, né? Sim. Só que sempre, gente, sempre pede para assinar. Eu conheço empresa que tem ordem de serviço, tira a OS, beleza, o cliente não assina. Aí a justificativa que já me falaram é porque se eu ficar dando papel para o cliente, é muito mais coisa para ele criar caso. Só que se você não dá o papel para o cliente, se você não toma essas precauções, seu problema pode ser muito maior. Então, dê o papel para o cliente, fique tranquilo e faça o seu serviço de forma correta, de forma ética e coerente, que você não vai ter problema. E se ele criticar, se ele questionar, você tem uma forma de se resguardar. Tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. O Joel está me perguntando aqui o seguinte.
É, Joel, só para te situar, ele é um dos melhores alunos do curso, tá? Nosso curso ele tem em torno hoje tem em torno de 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, ele deve estar lá mais ou menos no seu 18º lugar, 17º lugar de melhor aluno, entendeu? Então, numa escala de 1 a 20, deve estar mais ou menos lá nos seus 18, 19. Brincando, hein, Joel? Tô brincando aí com você. E ele fez duas perguntas. Olha o bullying com os alunos. Pode ser processado por isso, não, né? Não, tem até vídeo gravado aqui, eu tô perdido. Tirando as brincadeiras de lado, e ele fez duas perguntas que eu gostaria de repassar para você aqui para ver se isso é legal. A primeira é o seguinte: você já teve que resolver algum problema de. Algum problema é ótimo, né? Algum caso de vazamento de dados? Assim, tal, alguém já te procurou, falou o seguinte: olha, roubaram meu computador, pegaram meus dados e estão espalhando e tal. Assim, já aconteceu isso? Eu acho que quem achar é meio pequeno e meio raro disso acontecer, ou não? De vazamento de dados, não. Mas eu até anotei aqui, vou comentar com você, Joel. Vocês todos devem ter visto essa última semana aí o grande problema que aconteceu com aquela página, né? Expose de Araxá. Aquela página no Twitter que começou a expor supostos abusos, supostos assédios aí na cidade. E isso deu um grande problema, já chegou gente no escritório para tratar disso, né? Só Sério? que assim, sim, foi bem. A gente não chegou também a dar andamento, só foi uma orientação, mas a gente chegou a dar orientação sobre esse Como problema. proceder? Uhum. E para você ver, não chega a ser um vazamento de dados, né? Mas chega a ser uma publicação, a gente até tinha mandado isso, né? Uma publicação que Indevida? Uhum. que, que afeta a honra das pessoas. Se essas pessoas fizeram ou não fizeram, eu não vou entrar no mérito, até porque eu acho, inclusive, eu acredito que não é o caminho certo, eu entendo a dor dessas meninas, mas não é o caminho certo para fazer denúncia. Se tivesse juntado todo mundo e ido na delegacia, seria melhor. Até porque tem muitos relatos ali que a princípio parecem um pouco fantasiosos. Tem muitos relatos também que são de pessoas diferentes, mas pessoas diferentes relataram de uma mesma pessoa e uma mesma prática. Então, assim, tem uma verossimilhança também, tem uma coisa... Quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Tem uma coisa de real ali, porque foram várias pessoas falando de uma atitude de uma mesma pessoa. Entendi. Então, isso é complicado. Mas, assim, não cabe a nós fazer juízo de valor, né? A polícia já está Cuidando averiguando disso. isso. E aí, para você ver, nesse caso dessa página, as pessoas que denunciaram, principalmente a pessoa que criou a página, ela pode ser penalizada, tá? Penalmente e civilmente posterior. E as pessoas denunciadas também podem ser penalizadas pelo crime que está sendo imputado a elas. E aí, quando você me falou assim de difamação, eu coloquei aqui da honra da pessoa. Porque, quando a gente fala calúnia, a gente fala muito calúnia, injúria e difamação, né? Calúnia é acusar alguém publicamente de um crime. Isso eles estão fazendo, né? Acusando de um crime. Qual que ele é? É o assédio, o estupro, né? E tudo mais. Já a difamação não entraria aí. Porque, apesar de ser crime contra a reputação, ela é de um fato que não constitui crime, né, mas que afeta a reputação. Então seria calúnia. E isso é penalizado, tem pena de detenção, multa, né? Eu vou ver aqui, quer ver? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então isso é uma coisa séria. Agora, isso tudo pode vir, por exemplo, de um vazamento de informação. Apesar de eu não estou lembrado assim se eu tive algum outro episódio, mas se eu tenho esse conteúdo dessa página no meu computador, né, pessoas mandaram para mim fatos que realmente às vezes aconteceram, fotos, vídeos, tudo que comprova, e isso vaza, o que eu vou fazer?
a primeira responsabilidade vai ser do dono do computador, porque isso vai ter como rastrear, né? É rastreável. E também depois de um profissional que às vezes deixou isso vazar. Porque eu não sei, né? Eu acredito que os seus alunos aprendam essa questão do que pode e o que não pode. Né? Até A gente troca muita ideia sobre isso, né, galera? Mas às vezes eu não sei como que funciona quando o profissional pega o computador. Eu não sei como que funciona o computador. Desculpa, a gente não eu queria fazer entendeu? uma pergunta, por exemplo assim, se caso, tá, igual aquele caso dos Exposed daqui de Araxá, se caso vazar alguma coisa que realmente aconteceu, por exemplo assim, aconteceu um abuso de alguma coisa assim, aí a menina vai lá e solta isso em rede, na rede, por exemplo no Facebook, ou até mesmo no Twitter. Pode acontecer alguma coisa com a menina se caso a possível pessoa que foi exposta pode entrar com alguma coisa contra a menina, mesmo tendo feito o crime, mesmo tendo feito alguma coisa? Pode, sabe por quê? Pode, porque, igual eu falei, não é o local ideal para se denunciar. O local ideal, eu sei que elas têm dificuldade de se expor, mas qualquer pessoa que sofra um abuso desse, ela pode ir e ela vai ter a identidade dela preservada. É lógico, a polícia vai ficar sabendo quem é ela? Vai, porque ela vai estar lá. Mas ela vai ter a identidade preservada perante a sociedade. Agora, se eu for para o Twitter, se eu for para o Facebook, para o Instagram, falar que eu sofri um abuso, de que vai adiantar isso? Né? Então, como eu própria expus para a sociedade, eu vou ter que provar. Agora, é lógico que quando é na delegacia, eu vou ter que provar? Vou, mas vai ter uma investigação ali. O direito de ser investigado, eu tenho. O direito de pedir que a autoridade policial comece a investigação. O que eu não tenho direito é de, às vezes, julgar uma questão na rede e deixar, assim, o famoso, desculpa a expressão, julgar merda no ventilador, né? Tem muitos ali que tem nomes... Tem muitos... Então, digamos que, por exemplo, assim, se caso, então, por exemplo, eu denunciando diretamente na polícia, querendo ou não, no lugar de me expor exatamente nas redes sociais, então, eu indo direto na polícia, eu vou ter uma ajuda a mais, né, por conta que, como você falou, do direito da investigação e outros fatores, mas já expondo nas redes sociais, a gente não chega a não ter esse direito, não chega a não ter essa ajuda também, né? Ou pode ter também. Você tem o direito, né? Uma coisa não vai excluir a outra. Só que como na rede social não é o local ideal para que se faça isso, eu vejo muita gente assim, rezando na rede social, como se Deus tivesse Facebook, né? Né? Gente, você quer rezar? Entra dentro de você mesmo, no seu íntimo, e faça oração para o Deus que você professar sua fé. Você quer falar de um abuso? Quem que vai coibir abuso ou que vai punir? Né? Primeiro a polícia, depois justiça. Você quer fazer outras coisas? Cada coisa em seu lugar. A rede social é uma rede de relacionamento, mas não é uma rede para eu sair com irresponsabilidade falando de determinadas pessoas. Eu não tô colocando juízo de valor em nenhuma questão dessa de Araxá que aconteceu. Eu tenho a minha opinião, mas ela é minha, né? Mas como profissional, eu falo para vocês que a gente tem que ter bastante cuidado em deixar isso vazar ou em colocar isso na rede, porque é complicado. Eu, por exemplo, tem muita questão política também na rede social, né? Eu me abstenho muito de ficar compartilhando isso, que isso também afeta a nossa profissão, afeta a imagem que as pessoas têm. Até porque, por exemplo, na última eleição, se você fosse PT ou se você fosse Bolsonaro, era um modo que determinadas pessoas olhavam para você. Se você falasse que era Lula, ninguém te dava serviço, estava nesse ponto, né? A pessoa te odiava ao ponto de não ir na sua empresa. Então, eu me abstenho disso.
eu acho que não é o lugar para a gente não ter discussões saudáveis na rede social. Se eu estou numa roda de amigos, se a gente conversa, é outra história, né? Cada um respeita o outro ali e tudo mais. Agora a rede social, ela virou um campo minado, onde você tem que pisar ali com bastante cuidado, porque você não sabe o que vai vir do outro lado, né? Um exemplo disso que você está falando, Guilherme, a gente pode estar visualizando nas lives que está acontecendo, né? O tanto que nós temos pessoas que vão para as lives, assistir às lives somente para poder criticar ela depois, né? Sim, sim. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Gustavo Lima, foi o que aconteceu com o Bruno Marrone, né, e tal, que eles estavam fazendo uma live lá, beberam cachaça, falaram os palavrões e depois o pessoal caiu matando aquilo lá, né? Então, seja 10%, né, Guilherme? Porque vamos ser sinceros, não foi todo mundo das lives que criticaram eles, foram uns 2% somente ali, só que deu muito mais barulho do que os outros 98% que gostaram do que aconteceu ali, né? Em especial, se for olhar aquela do Gustavo Lima, onde teve aquele problema até com eu esqueci o nome do órgão, o CONAR, que regula a propaganda no Brasil, né? Se for olhar aquela questão, eles justificaram, assim, de uma forma bastante absurda, mas se permite um Big Brother com tanta pornografia, Exposição. com tanta exposição, com tanta bebedeira, né, com tanta gente passando mal ali bebendo, e aí a live do Gustavo Lima não pode, porque não tem meios de prevenir que menores assistam. É só desligar. Ao mesmo tempo que você tem um botão de desligar a sua TV ou de mudar de canal, você tem como tirar da live do Gustavo Lima que está falando palavrão e colocar no desenho da Peppa para o seu filho ver. Que também fala palavrão do mesmo jeito, por incrível que pareça, né? Uhum. Então, assim, uma coisa não justifica a outra. Essas lives que estão acontecendo, não pensem, vocês já devem ter pensado sobre isso, não pensem que isso é passageiro, isso veio para ficar. Vai ser um novo meio aí. Inclusive, já tem gente ganhando dinheiro com a live e sendo criticada por isso. Porque como tem alguns artistas fazendo live solidária, e são esses artistas grandes e ricos que não precisam de dinheiro, né? O Gustavo Lima, olha o patrimônio que o cara tem. Não precisa de dinheiro, assim, para viver, né? Ele já tem para manter um bom tempo aí, então ele tá tranquilo. Aí você pega um artista que é o Teatro Mágico, Fernando Anitelli. Ele tá fazendo lives, que são, se eu não me engano, são 20 pessoas só que podem entrar. É R$50 que você paga, é mais barato que o show dele. E você vai interagir com ele. E aquelas 20 pessoas vão interagir e vão escolher música e vão conversar ali. Então ele está ganhando dinheiro com isso. Mas é o meio do artista sobreviver. E ele está sendo criticado porque enquanto uns estão fazendo a solidária, ele está fazendo dessa forma. Mas isso que ele está fazendo é um novo meio de negócio, né? Eu atendo vários clientes lá no escritório, eu e meu sócio, a gente atende vários pela internet. A gente atende por chamada de vídeo, até pelo WhatsApp mesmo. Então é um novo meio de negócio, o cliente paga online, às vezes a gente nem vê ele. Então isso veio para ficar, até porque essa pandemia veio e como ela pode vir outras, e também ela não veio assim, ela não vai embora de uma vez, né? Isso a gente vai ter um sério problema por um longo período aí. Então, tem que tomar cuidado com essas lives? Tem. Só que a legislação e esses órgãos reguladores ainda não se adaptaram e não abriram o olho para enxergar o que está vindo por aí. E não é a sociedade que precisa se adaptar à lei, é a lei que precisa se adaptar à sociedade que vai se modernizando. A lei não se moderniza antes da sociedade se modernizar. O problema é que ela demora muito. Enquanto a gente está ali 10 anos avançando, aí é que a lei começa a querer mudar, né? Mas é só tomar bastante cuidado. Questão ética, questão racismo, racial, né? O que você fala? Ah, tem muito mimimi? Tem, mas você tem que respeitar. Se você é branco, se você é preto, negro, cada um gosta que fala de uma forma, se você é índio, se você é oriental, você tem que respeitar o outro. Então, eu acho que é uma questão nem tão só legal, mas é uma questão de bom senso e de empatia, né? Porque você tem várias pessoas que estão te ouvindo que às vezes elas são de outra raça, elas são de outra religião, elas pensam de forma diferente, né? E você tem que respeitar isso para não ter problema. Não quer dizer que você não tem que opinar
que você não tem que expor aquilo que você pensa. Mas expor é uma coisa, impor é outra bastante diferente. Igual uma coisa também, que eu vi que você falou aí, que foi o caso, tipo assim, tipo assim, naquele caso do Gustavo Lima que você comentou, da Conar lá falando assim que na live do Gustavo Lima não tinha nenhuma ferramenta que, tipo assim, que impedisse crianças, impedisse pessoas de ver, pessoas que não podem, tipo, consumir esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa. Mas, tipo assim, eu assisti a grande parte da live. E na própria live, ele comentou que o horário que ele estava fazendo a live era um horário estratégico, tipo assim, que ele se baseava na televisão. Que era um horário que a partir daquele horário, por exemplo, assim, crianças não podem, por exemplo, assim, como pode dizer, igual na Globo, que Esses programas começam depois das 10, Big né? Então, Brother era um certo né? horário que muitas vezes as crianças... programa começa depois das 10. Isso. Tipo, a live do Gustavo Lima, por exemplo, que repercutiu tanto, foi praticamente a estratégia que eles usaram foi pra isso. E por isso que deu esse negócio todo, por conta que até o Gustavo Lima mesmo falou na live que o horário que ele estava fazendo é um horário estratégico pra ninguém ser, digamos que, afetado pelo conteúdo que ele estava passando, né? Galera, só um comentário aqui sobre isso. Só duas coisas, Guilherme, só para eu poder falar sobre o Joel aqui. O Joel falou o seguinte: se você importaria de fazer um modelo de contrato para os alunos. Galera, eu acredito que o Guilherme não vai ter tempo para isso não. Vamos fazer da seguinte forma: eu vou montar Guilherme, com a experiência que eu tenho, no que acontece no dia a dia. Eu pego e mando para você, você dá uma análise e manda pra gente uma resposta, um ok, Adriano, altera isso aqui e tal. Eu acho que é mais rápido para você, não é? E eu acho que até melhor, porque como é muito técnico, é questão da área de informática, é melhor você me mandar o material e eu ver se isso tá legal. Vai ser bom mesmo, assim. Mas pode fazer que eu olho. Beleza? Sim. Beleza. Uhum. Outra coisa, te cortando um pouquinho sobre as lives, gente, vamos falar sobre rede social. É o seguinte: vamos tomar cuidado naquilo que a gente posta, gente. Tomar cuidado porque a gente não sabe realmente quais pessoas que a gente possa tá atendendo. Por exemplo, eu no meu Facebook, eu não posto nenhuma foto de eu trabalhando. Vocês já repararam isso? Geralmente eu posto as fotos dos ensaios que eu fiz. E só de postar essas fotos, já tive cliente me perguntando o seguinte: ué, Adriano, e essa quarentena você tá trabalhando normalzinho e tal, como se nada tivesse acontecido? E eu pego e falo assim: olha, não é assim, eu estou trabalhando sim, só que eu trabalho com uma lente específica, onde eu fico a distância um pouco maior da pessoa. Estou trabalhando no momento em ar livre, eu não estou no ambiente fechado, eu estou utilizando todos o material que o pessoal pega e fala com a gente, para justamente a gente ser precavido disso. Mas mesmo assim, ainda dá uns comentários assim. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e pensar realmente no que postar, né? A gente até falou muito sobre isso, que tem pessoas que são especialistas em identificar comportamento de pessoas através de postagens suas, né? Então, ou seja, a gente faz uma postagem, ele sabe do jeitinho como que a gente funciona. Os horários que geralmente a gente sai de casa, os horários que a gente não está em casa e assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas postagens, né Guilherme? Tem que tomar muito cuidado em relação a essa pandemia, assim, eu achei engraçado, porque no dia do meu aniversário, me fizeram uma surpresa aqui com um bolo aqui em casa, né? E tinha 6 pessoas, né? E quem eram essas pessoas? As pessoas que convivem diariamente comigo. Porque realmente não dá pra gente ficar encontrando todo mundo, aglomerando. Realmente é uma questão de responsabilidade. Mas é uma coisa que eu não esperava, foi surpresa e tal. E a gente tirou foto, eu falei assim: olha, eu não vou postar. Porque a nossa profissão ainda, ela é uma profissão que as pessoas olham pro pessoal também, né? Eu falei: eu não vou postar, justamente porque tem mais pessoas comigo. Até você explicar que focinho de pouco na tomada. Por exemplo, o meu irmão, eu convivo com ele todo dia, a gente trabalha ali um do lado do outro, né? Parede meia, né? O meu sócio. Então, por exemplo, a esposa do meu sócio e a filha não vieram. Ele veio. Ah, mas ele veio aqui e depois ele vai para casa. Faz, só que não tem condição, gente. A gente precisa trabalhar, né? E trabalhando, a gente acaba tendo contato com algumas pessoas. Agora, se você for no escritório, você não entra sem máscara, você não entra sem usar o álcool gel, a pessoa sai, a gente limpa. Então tem uma série de fatores, é lógico.
Eu quero a segurança da minha família também. Mas é o que eu falei logo no início. Não basta ser, precisa parecer que você está cuidando. Então, quando você acaba postando, igual você trabalhando, postando você na rua, eu saio na rua, pro essencial, assim, né? Porque realmente precisa. Então, quando você acaba mostrando isso demais, você vai criando uma imagem negativa. Olha, eu tô em casa há 40 dias, há 50 dias, e ele tá na rua. É um irresponsável. Tem que tomar esse cuidado também. Não, tranquilo. Galera, eu vou fazer mais uma pergunta para ele aqui. Alguém quer fazer uma pergunta antes? Opa, eu queria fazer uma Opa. pergunta. Esse dia para trás, esse tempo assim, eu conheci uma ferramentinha para criar bot, que chama Selene. É proibido rodar isso no Facebook, porque eu consigo rodar ela lisinha, não tem nada para parar. Bom, então vamos lá. Fala pra gente o que essa peça faz. O que esse aplicativo faz realmente. É tipo assim, ele não é bem um aplicativo, ele é uma biblioteca de código para rodar em Python. Aí a gente consegue fazer um for para ele puxar de várias contas o login e a senha e preencher no name do usuário e da senha e logar. E lá dentro a gente consegue automatizar as Então, coisas. ou seja, você Curtida, comentário. Beleza, simplificando. Então você está invadindo o Facebook das pessoas, é isso? Não, a gente está automatizando, mesma coisa que fosse eu. Só que ele. Não, então você está invadindo. Guilherme, o que você acha? Ele tá usando essa ferramenta para invadir o Facebook de outra pessoa? Sim, ele está entrando no Facebook das pessoas para visualizar as curtidas dessas pessoas. É isso, Diego? Olha, Pelo que eu entendi é isso. Eu estou utilizando um código fonte que pega o usuário, pega a senha da pessoa, loga no Face e aí você consegue visualizar as coisas. Você não está operando o Facebook da pessoa, mas você está visualizando as coisas dela ali. É isso? não, é bem assim. A gente consegue as contas e a senha, aí ele faz um for e consegue logar em todas. Aí ele vai logando e consegue Tá invadindo, mexer. tá, Guilherme? Independente de qualquer coisa, tá invadindo, não tá? Vou parar por aí, tá invadindo. Já tá errado que tá invadindo. Mas aí, já que ele entrou nisso, eu coloquei aqui que é uma coisa importante para falar para vocês. Porque dessa forma aí você consegue pegar informações de um terceiro, né? E isso é errado. Há um tempo atrás, até então, né, a gente tratava isso de acordo com o Código do Consumidor, né? E agora, a partir de agosto de 2020, vai entrar em risco a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E o que essa lei fala? Ela fala que você não pode, de forma alguma, capturar dados de outras pessoas, quaisquer sejam eles, sem a autorização dela. Aí você fala assim, não, mas isso hoje eu consigo fazer naqueles aqueles termos de uso, onde tem aquelas letrinhas pequenas que ninguém lê, e que ele tem que marcar o X e ele me autoriza a pegar os dados dele. Só que agora você vai ter que fazer isso de forma explícita. Você vai ter que criar formas, as empresas, né, vão ter que criar formas de deixar expresso isso para o cliente. Olha, a partir do momento que você se cadastrar aqui, eu estou usando seus dados para isso, para isso, para isso, e eu vou ou não compartilhar ele com outras. A gente tem uma empresa aqui atrás, aqui em Araxá, que um tempo atrás ela vendeu, se eu não me engano, acho que 200 mil dados de clientes dela para uma outra empresa, por um valor, eu não vou lembrar o valor agora, mas é um valor considerável, né, por dados, por cliente. E isso, assim, isso tem um valor extremo, tem um valor muito grande, porque você tem um banco de dados e você faz dinheiro com aquilo. O problema é que o seu cliente não autorizou você a fazer isso. Eu fugi um pouquinho da pergunta dele, porque aí já é uma invasão, né? Mas, independente disso, quando você pega informações do seu cliente ou de qualquer pessoa, ela tem que autorizar você a pegar e como você vai usar. Qualquer coisa que você fizer fora disso, você vai ser penalizado. E agora não precisa mais do Código do Consumidor, porque entra essa LGPD em vigor, e ela é muito mais dura. Só para você ter uma ideia, ela é para empresas, né? Só que você vai ter uma multa de até 2% do faturamento
da empresa anual, que pode chegar a 50 milhões. E tem empresa aí, Vivo, Google, Twitter não sei, o WhatsApp já sofreu vazamento de dados, né? Vazamento de dados de cliente. Então, às vezes, a gente cadastra lá, eles puxam os nossos dados, eles têm um banco de dados valiosíssimo, e aí ele vende para outra pessoa, né? Ou, pior, já que você falou de invasão, um hacker entra no banco de dados de determinada empresa, ou do Google, ou do WhatsApp, coisas que já aconteceram aí, né? E faz um estrago. Antes da gente entrar na live, eu vou até abrir aqui, um tio meu mandou no grupo da família, meu tio lá de Manaus, mandou uma notícia: Moto Honda sofre ataque global de hackers e dispensa funcionários. Mas a notícia, o que ela é basicamente? Hackers acessaram o banco de dados da Honda no mundo inteiro e fizeram a empresa parar. A empresa está parada, nem está produzindo. E criou o maior problema. Eles estão tentando resolver isso. Só que o que acontece? O que vão fazer com esses dados? Né? Aí a culpa vai ser de quem? Vai ser do hacker? Eu não sei quem que é hacker. Se os meus dados foram vazados, eu vou na empresa. Ela que tinha obrigação de guardar aquilo lá com segurança. Aí você fala assim, não, mas ela tinha obrigação de guardar com segurança, mas foram hackers, né? Mas aí entra o risco da atividade. A empresa não pode jogar para o funcionário, e muito menos para o cliente, um dever que é dela. Ela tem esse risco. Se ela sabe que isso pode acontecer, ela que cria meios para poder resguardar o cliente dela. É o que acontece muito com o banco. Eu tenho muito cliente nesse sentido, de golpe de banco. Aí o banco fala assim, não, mas a gente tem meios aqui. Mas cadê esses meios que vocês não usaram para trazer segurança para o cliente, né? Ah, foram golpistas, foi por telefone, foi o golpe do motoboy, que é famoso, né? Só que o banco, às vezes, ele deixou de agir de uma forma diligente. Então, a gente acaba penalizando a própria empresa por esse vazamento de dados aí. Agora, isso que você falou aí do Facebook é extremamente ilegal, né? E às vezes a gente pensa, não, é uma coisa simples, eu invadi uma conta do meu amigo, eu invadi a Guilherme, Guilherme, só te cortando, eu acho que eu que falei que foi invasão, tá? Não foi ele não. Eu acho que ele entrou naquela linha de estar capturando os dados do Facebook através do login e senha das pessoas. Sim. Então eu não acredito que ele esteja realmente Não. invadindo, não. Foi uma dedução que eu tive no início, que eu acho que quando ele começou a falar, eu acho que foi a mesma dedução que você também teve. Sim, né? Mas não deixa de ser uma questão ilegal, porque você pode chegar ao ponto, enquanto não der problema, beleza, mas você pode chegar ao ponto que isso, que você vai aparecer, né, e que alguém vai ser lesado com isso de alguma forma, que a gente não sabe como, inúmeras formas, e aí essa pessoa vai querer te acionar, vai te dar uma dorzinha de cabeça aí. Diguinho, valeu? Eu acho que valeu, não respondeu, né? Né? Guilherme, eu acho que é isso, cara. Eu quero te agradecer aqui, né, por ter participado com a gente. Galera, alguém tem alguma pergunta aí para o nosso amiguinho aqui, antes da gente finalizar a aula? Podemos finalizar aqui tranquilo? O que vocês acham? Bom, beleza. Guilherme, alguém falou? Sim. Pode falar, brother, pode falar. Eu acho que não, viu, Guilherme? Guilherme, de alguém antemão, falando cara. aqui, ó. Ah, beleza, lá. Eu não apareceu pra mim, mas sumiu. Ah, beleza. Eu vou ler pra você aqui. Tá. O Joel tá falando o seguinte aqui com ele, ó. Mesmo se a empresa utilizar todos os meios possíveis, como antivírus, firewall, análise de rede, tudo possível, e mesmo assim a empresa pode ser processada por ter perdido os dados? Eu acho que sim, viu, Joel? Eu não sou profissional de direito, não, mas te digo que a responsabilidade é da empresa sobre os dados da pessoa. Sim. Entendeu? Esse é o grande problema nosso também, gente. Analisem o seguinte, olha, se eu pego um computador para formatar, copio os arquivos do computador da pessoa para um HD externo meu, e alguém rouba o meu HD externo e começa a expor essas fotos que estão no meu HD externo de outras pessoas, o problema é meu.
Não é da pessoa que roubou. Olha que sacanagem que é isso, mas infelizmente é assim, né, Guilherme? Mas, Adriano, em relação a isso, se a empresa comprovar que ela usou de todos os meios, que ela combateu aquilo, e mesmo se ela não conseguiu, ou ela pode até se isentar da penalidade, ou pode diminuir. Né? Agora, se ela não conseguir comprovar que ela não agiu com diligência, que ela não fez de tudo, aí a penalidade vai ser muito mais pesada. Mas ela pode ser processada, até porque o processo ele não é a condenação, ele é para averiguar, né, e dar o resultado, que é ou de punição ou de absolvição, que é resguardar o direito. Mas antes da gente encerrar, rapidinho, Adriano. Pode falar, de boaça. Você tinha me passado um negócio que eu acho interessante falar para eles, que é de troca de peças sem comunicar ao cliente. Ah, galera, deixa eu explicar isso aqui para vocês antes do Guilherme tá falando aqui, ó. Imagina o seguinte, vocês pegam um computador para poder arrumar, seja uma rede, seja... Olha que coisa, gente. Eu peguei o meu computador aqui, eu peguei o computador do cliente para arrumar e detectei que a memória desse computador não está funcionando. Beleza? Ao invés de eu comunicar com o cliente que a memória dele não está funcionando, o que eu faço? Eu tiro a memória dele que não está funcionando, troco por uma nova que esteja funcionando e finalizo o serviço e entrego isso para o cliente. Passa determinado tempo, o computador vem a dar problema. Esse cliente vai te procurar novamente. É isso, então, ou seja, eu fiz uma troca sem comunicar com o cliente. Isso pode dar problema para mim, não pode dar, Guilherme? Porque ele pode, ao invés de levar o computador para mim, levar para uma outra pessoa e essa pessoa identificar que eu fiz a troca de peça. Aí você está falando de trocar a peça sem que estava com defeito, sem ele autorizar, ou trocar a peça por uma velha, como que é? Pode ser os dois motivos, Tá. cara. Pode ser os dois motivos. Trocar a peça por uma velha, isso é crime, né? E vai te dar um problemaço. Isso acontece com carro, com computador, com tudo, né? Eu não posso fazer isso, não posso alterar as características do produto. Ponto. Agora, você trocar uma peça que seu cliente não autorizou, gente, nunca façam isso. Lembra do termo que a gente falou? Pode constar tudo lá. Ah, mas primeiro o cliente deixou, se além da formatação tinha troca de peça, por exemplo, tinha um defeito, o cliente deixou o aparelho ali. Ponto. Você ficou de fazer orçamento. Se você ficar falando, volta aqui para você assinar, vai dar trabalho. Mas, gente, WhatsApp, e-mail, né? E aí, não conversa com o cara no WhatsApp e deixa a conversa ali, não. Tira print e salva numa pasta do cara. Façam pasta dos seus clientes. Coloca tudo dele. Isso que eu ia te perguntar. O WhatsApp hoje, então, ou seja, o WhatsApp ele pode resguardar a gente muito nisso, então. Pode. Agora, questão de por exemplo, o serviço ficaria em R$100, mas tem outra peça que custa 300 e ela está com defeito, você viu depois, né? Então aí o cliente autorizou, beleza, troca. Não autorizou, não troca, a não ser que ele autorize você a trocar por escrito. Trocou, beleza. Como que é a sua forma de pagamento? Cartão, beleza, passou o cartão, acabou. Dinheiro, beleza. Tem gente que faz o fiado, né? Então, o que você faz? Nunca entregue o produto para o seu cliente reparado sem fazer uma nota promissória que seja. Nota promissória porque depois você pode cobrar. Por quê? Simples motivo. Você não pode reter, por incrível que pareça, você não pode falar assim, se você não me pagar, eu não devolvo o produto. Porque você está retendo um produto que não é seu, que estava ali para consertar. Qual que é o meio que você tem? Cobrar. A nota promissória é um título de crédito. Um cheque também é um título de crédito. Então faça fiado, mas não faça sem o cliente assinar autorizando aquilo ali. E também não troque nenhuma peça sem ele autorizar, porque ou você vai ter que tirar aquilo lá, ou ele não vai ser obrigado a pagar. O bom senso manda pagar, nem que você divida, mas ele não vai ser obrigado. Eita, hein? É. Galera, alguma pergunta mais aí? Guilherme, eu acho que é isso, né? É isso. Eu quero depois bater um papo com você em particular depois. Já preocupou? Então, né? Eu vou bater um papo depois particular aí sobre algumas coisas aí. Pode falar, brother. Eu só quero agradecer aí o convite, a oportunidade de a gente estar trocando ideia, até porque assim, né, apesar de estar trabalhando normalmente, é bom conversar e conversar com mais gente, né? Claro. Sempre que quiser aí, pode chamar, se tiver
alguma dúvida, se quiser fazer outro bate-papo, a gente está à disposição aí. E você também, eu sei que é o parceirão aí, qualquer hora você está à disposição, né? E eu também me coloco à disposição, porque o que você precisar também, seus alunos, fiquem à vontade. Beleza. Guilherme, desde já te agradeço, você sabe a admiração que a gente tem pelo outro, então não vou ficar aqui rasgando seda não. Peço autorização sua, o que acontece? Esse vídeo, essa aula ela foi gravada, tá? E ela será publicada no Facebook numa lista que a gente chama de não listado, onde somente os alunos participantes do grupo têm acesso justamente a esse vídeo, tá bom? Isso a gente faz para justamente que eles possam estar comprovando frequência, né, aqui na aula aqui. Tudo bem? Autorizado. É bom a gente fazer isso. Né, galera? Tem que fazer desse jeito, porque senão a gente não sabe como é que pode funcionar depois com a gente. É isso mesmo. É isso? Mas brincadeiras à parte, agradeço muito aí, tá? E que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado por ter ajudado a gente aí, tá bom? Tá certo. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Galera, tenham todos então uma excelente noite, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Me dá o feedback depois. Eu achei extremamente útil pra gente, achei extremamente válido pra gente. Se acharem interessante mais um outro dia, que a gente possa chamar aí para bater um outro papo com a gente de determinados assuntos que possam acontecer, eu tenho certeza que ele vai ser aberto a isso, então sem problema nenhum. Guilherme, deixa sua rede social aí pra gente, cara. Pode, então, né? Beleza. Ó, deixa eu acessar aqui. É que eu mudei esses dias. Ah, tá. Eu vou escrever aqui, fica mais fácil, viu? Galera, eu deixo lá no grupo, tá? No WhatsApp lá de vocês lá, eu deixo lá pra vocês, assim como que também. Até pelo seguinte, eu sempre falo isso e sigam isso como rotina. Tenham 3 pessoas como extremo amigo de vocês. Primeiro, advogado. Segundo, policial. E terceiro, médico, cara. Porque você não sabe nunca quando você vai precisar de um deles, entendeu? Então tenha sempre esses 3 como amigos aí de vocês, tá bom? Ó, tá saindo. Concorda, Guilherme? Isso mesmo. Às vezes a gente fala assim, você precisa de um advogado, a pessoa fala, Deus me livre, né? Mas principalmente vocês que estão entrando no mercado de trabalho aí, tem que ter em mente que advogado é para coisa boa também. Advogado é para fechar contrato, é para analisar negócio, não é só para coisa ruim não. Tenham sempre o advogado de vocês, que tudo vai deslanchar. É muito melhor prevenir, corrigir, fazer certo, do que depois ter que assim, criar toda uma defesa, toda uma questão para solucionar problemas que poderiam nem ter existido. Uhum. Por isso que a gente tem que ficar pensando muito nisso, né, Guilherme? A gente ficar extremamente... Cara, aqui em casa passa um lixeiro aqui todo dia nesse horário, bicho. É terrível o negócio. Nossa, eu vou te falar uma coisa. Fala pra ele Mas... que tá fazendo a live, que é pra passar na outra rua. Não, vou te falar um negócio. Não é fácil, sabe? Mas te agradeço muito aí, brother. Te agradeço muito por estar participando aí. Gente, igual eu falei com vocês, vamos tomar cuidado, o máximo de cuidado possível, né, com as coisas que a gente tem, com as coisas do cliente, porque a gente tem que ser responsável por tudo, né, Guilherme? Tanto as coisas nossas, mas principalmente pelas coisas dos nossos clientes. E tem uma coisa que os pais nossos ensinou pra gente, que eu acho que a gente, infelizmente, está deixando um pouquinho de lado. A única coisa que a gente leva pra vida inteira é o nosso nome. É. Então, gente, vamos preservar o nosso nome, assim, deixar o nosso nome na boca do povo, mas bem falado, né, Guilherme? Adriano, tem gente que fala assim, né? Cuida como se fosse seu. Eu, para algumas pessoas, eu tenho medo de falar isso. Aí eu falo assim, cuida como se fosse meu mesmo. Porque Não é? Bem assim melhor. mesmo, né? É melhor. Porque tem cliente que fala o seguinte, quando é pros outros, o cara faz melhor do que faz pra gente, né? E tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que quando é pra ele faz muito melhor. Justamente. E tem outras pessoas que quando faz pras outras pessoas, ele faz muito melhor. Para pessoas que pra ele deixa ali mais ou menos, né? E tal. Justamente. Galera, aquele abraço, até segunda, se Deus quiser. Guilhermão, Até beijo no mais. seu coração, Obrigadão. cara. Valeu demais aí, tá bom? Falou. Tamo junto aí. Galera, até mais, boa noite pra vocês. Guilhermão, valeu. Falou.